Pô, a gente está num pepino desgraçado, está tentando sair de uma crise sanitária em primeiro lugar, porque a gente depende de vidas e vida é mais importante que qualquer coisa, mas econômica é terrível, que também as pessoas morrem de fome. E, de repente, uma atitude como essa, tirando o ministro mais bem avaliado, o Mandetta, para mim, até que foi tarde já, mas porque estava fazendo política lá no cargo dele, essa é a minha opinião. O Moro, pelo contrário, pô, o Moro só estava correndo atrás de bandido. Agora, e era o cara mais bem avaliado da República. Perder um cara como esse agora, num momento como esse, mandar embora praticamente um cara como esse... Você vê quanto é que tá a bolsa aí, ô Garrafa, queda da bolsa. Estava em 6. 7,98%, 8% já praticamente. Já está em 8% a queda da bolsa depois da saída do Moro. E o dólar? Dólar agora 5,67. 5,67 o dólar, quase 6 paus. Nunca teve um dólar, isso é uma marca super histórica. Arrumar problema no meio de um problemão que a gente tá... E mexer com um cara que não cometeu crime nenhum, pelo contrário, estava combatendo o crime. Senador, eu não sei como é que o senhor vê isso aí. Eu vejo como um caos. E uma atitude... Eu vejo da mesma forma. Olá, da Pena. Como você disse, é difícil. Num dia desse, um dia depois de nós batermos todos os recordes de morte nessa pandemia, mais de 400 mortes, e nós encontrarmos tempo para arranjar uma outra crise dentro de uma super crise. Parece elementos de uma espécie de pesadelo cíclico, um pesadelo que não tem fim, que tem sequência. O mais grave da Atena foi o que o ministro Sérgio Moro falou no seu depoimento. O depoimento do ministro Sérgio Moro é gravíssimo. Dá conta de que o presidente da República interferiu em investigações e andamento por parte da Polícia Federal. Mais que isso, ele diz que a demissão do diretor-geral da Polícia Federal não foi a pedido e, da mesma forma, também diz que ele não assinou a demissão. Confirmado isso, e não tem por que o ministro da Justiça ter mentido, isso é falsidade ideológica. Então, tem todos os elementos do crime de responsabilidade. Datena, eu sou líder da oposição, mas desde o começo, eu já falei inclusive no seu programa sobre isso, compreendi que esse era o momento de união nacional para o enfrentamento do nosso principal inimigo, que é o vírus. Então, nós todos temos que estar juntos nesse momento. Inclusive, em decorrência disso, nós da oposição toleramos vários crimes cometidos pelo presidente da República. Só que o de hoje passa de todos os limites. Então, quero aproveitar o seu programa para informar que de hoje para amanhã nós estaremos protocolando na Câmara dos Deputados um pedido de impeachment do presidente da República por crime de responsabilidade. O representante da Polícia Federal acabou de dizer agora que isso é crime. Se ficar confirmado que o presidente falou isso pro Moro, está identificado um crime, não tem como você fugir de um crime. Então, o que é que o senhor vai fazer? O senhor pode repetir? Perfeitamente, Datena. Todos os elementos estão colocados para o cometimento de crime de responsabilidade pelo senhor presidente da República, conforme preceitua o artigo 85 da Constituição Federal. No depoimento ainda há pouco do senhor ministro Sérgio Moro, é dito em alto e bom som que, primeiro, o presidente cometeu o crime de falsidade ideológica, visto que o ministro da Justiça não assinou a demissão do seu diretor-geral, nem, ao mesmo tempo, o mesmo diretor-geral havia pedido demissão. Segundo, no depoimento do senhor ministro da Justiça, é dito várias vezes que o senhor presidente da República procurou intervir em procedimentos de investigação e na autonomia da Polícia Federal para fazer investigações. Baseado nisso, estaremos, em princípio, é uma decisão minha, e como líder da oposição, e do meu partido, a Rede Sustentabilidade. Mas quero antecipar que outros partidos, também da oposição, e outros partidos que não são da oposição, e outros parlamentares, poderão, de hoje para amanhã, também subscrever esse pedido de impeachment.
É aquela história, né? O senhor definiu bem, arrumar uma crise no meio de uma supercrise. Porque um representante da Polícia Federal, entendedor de leis, acaba de dizer que se o presidente fez isso, ele cometeu crime. Assim entendem políticos como o senhor. Juristas que a gente pode entrevistar também vão entender dessa forma. E que haveria elementos, sim, para que, se provado o que o ministro Moro disse, haveria aí possibilidade de um pedido de impeachment ao senhor presidente da República. O que é mais grave do que você pode imaginar. Mais grave do que tudo que você pode imaginar. Se já é caótica a nossa situação econômica, se já é caótica a nossa situação sanitária, imagine agora como é que vai ficar com esse imbróglio todo gerado por essa decisão do ministro Moro. Eu não sei onde é que... Sinceramente, eu não sei para onde vai o barco, viu, o senador? Sabe por quê? Porque agora as baterias políticas vão se virar contra o presidente da República, a oposição que estava tentando a união, o senhor falou, pelo menos dizendo que estava tentando a união, essas baterias políticas e de políticos que agem seriamente, porque tem muito político que deve ter pedido a cabeça do Moro para o Bolsonaro. Não é só, porque o filho dele está sendo investigado, não é só isso. Porque de uns tempos a essa parte, o Bolsonaro chegou à conclusão de que não há como governar o Brasil sem fazer a velha política. Ladrão ele não é, isso eu tenho certeza. Desonesto ele não é. Mas ele prometeu que não ia fazer contato com a velha política para governar. E ele tem feito isso, encontrado com líderes aí para tentar governar, para tentar fazer passar as decisões dele. Não é? E no bojo desses políticos que ele conversou, tem muita gente investigada que deve ter pedido a cabeça do Moro, porque essa gente investigada nem queria o Moro lá. Então, sinceramente, eu não sei como é que a gente vai enfrentar no meio de uma crise, primeiro, sanitária, que leva vidas pra caramba e não sabemos qual é o fim da história. Depois uma crise econômica, que é seríssima, não é? Uma crise econômica que está levando pessoas a morrer de fome, não é? E agora uma crise política. Eu não sei o que isso aí é um coquetel altamente volátil que ninguém tem a ganhar com isso aí, porque agora você vai começar a prestar atenção na parte política da coisa e pode se descuidar do combate ao vírus, que é o principal inimigo que nós temos até agora. Então eu não sei, sinceramente eu não sei. O senhor que é um político experiente e um político corajoso, não é? Que já até foi investigado, mas eu duvido que queria a cabeça do Moro, entendeu? Quem é que não foi investigado até hoje, não é? Mas eu não sei, o que o senhor pode me dizer a respeito disso aí? Eu não sei onde é que nós vamos parar, porque você pode perder o foco do combate direto ao vírus. Porque no meio dessa crise econômico-sanitária, sanitário-econômico, vem uma crise política. E aí? E aí? Qual é o fim da história? Datena, logo no começo dessa crise sanitária, inclusive você me indagou e eu disse para você que, mesmo sendo oposição ao presidente da República, esse era o momento de união nacional, né? O presidente tinha que ter sido o primeiro a promover isso. Mas veja, é como você mesmo está constatando e todos nós estamos constatando. O presidente ficou um minuto após o outro criando crises, conflitando, conflagrando. E é paradoxal o que está acontecendo ser nessa semana. É na semana que o presidente da República começa a se aproximar dos chamados líderes do Centrão. Vários líderes do Centrão, alguns investigados pelo próprio ministro Moro, foram procurados pelo presidente da República nessa semana. Roberto Jefferson, só para citar algum nome, Valdemar da Costa Neto, só para citar, partidos que estavam no núcleo do chamado escândalo do Petrolão, como é o caso do Partido Progressista, foi anunciado nessa semana em um selfie gravado pelo presidente da República com o líder do partido que iria passar a integrar o governo. Enfim, é paradoxal que na mesma semana que o presidente da República faz a aproximação com a chamada banda mais podre, mais corrupta de Brasília, do Congresso Nacional, o ministro da Justiça é forçado à demissão. Porque, convenhamos,
Não tem outro termo que não seja ter forçado o ministro da Justiça à demissão os acontecimentos das últimas 24 horas. Vossa Excelência me permite uma parte? Perfeitamente, com todo prazer. O senhor está chegando a uma conclusão óbvia que o Moro teve a cabeça pedida por esses caras, é isso? Eu acho que tem uma decorrência disso. Porque, veja, se existia um compromisso, e existia, entre o presidente da República e o ministro Sérgio Moro, de autonomia da Polícia Federal, da ação da Polícia Federal, e se o presidente da República chama o ministro da Justiça, disse que quer demitir o diretor-geral da Polícia Federal, e na decorrência disso, o próprio ministro da Justiça disse que isso interferiria e seria uma decisão política. E segundo o ministro da Justiça disse ainda há pouco, o presidente da República confirmou para ele que era, de fato, uma decisão política da parte dele. E no dia seguinte, sem o ministro ter conhecimento, esse diretor-geral é demitido, é claro que houve uma forçação de barra por parte do presidente da República para a demissão do ministro da Justiça. Tem uma relação direta, porque desde segunda-feira os acontecimentos dão conta da aproximação do presidente da República com o Centrão. No meio dessa crise toda de ontem, que o UOL chegou a declarar que o ministro tinha pedido demissão, logo depois foi desmentido pela assessoria do ministro e pelo governo que ele não tinha pedido demissão. No fim, o UOL estava certo, tanto que estava certo que deu agora em primeira mão que ele iria se demitir. Foi o UOL que deu em primeira mão, não foi a Garrafa. Foi o UOL que deu em primeira mão. Não foi a Garrafa. Foi isso mesmo, Datena. Pelo menos o alerta que eu recebi foi do UOL. Então o UOL estava certo desde ontem. Só que no meio do caminho, tentaram colocar panos quentes ali. Eu não sei quem tentou, porque eu recebi uma informação de dentro lá do Palácio que realmente o Bolsonaro queria colocar para fora o delegado da Polícia Federal, o superintendente da Polícia Federal, mas que estavam tentando contornar a situação. E lógico que essa fonte me informou adequadamente, porque senão o Moro teria pedido demissão ontem mesmo, não pediu, pediu hoje. Pediu depois que às 4h30 da manhã o Bolsonaro mandou o cara andar e disse que o cara tinha pedido demissão, que o cara queria sair há muito tempo e tal, e o Moro falou que não, falou quem mandou ele embora foi o Bolsonaro. É aí que você está dizendo o crime de falsidade ideológica, que é o primeiro. Agora, o mais grave, que disse o representante dos delegados da Polícia Federal, é a história de que queria ter um cara lá, que o presidente teria dito para o Moro falou isso, é só repetir, queria ter um cara lá para ter acesso às investigações em curso, e isso é um crime gravíssimo. Se for provado isso, é um crime gravíssimo. Agora, sério, viu, Randolph? Me permita chamá-lo assim. Por favor. Não, você é um senador e merece o respeito total. Mas eu estou tão desiludido com essa situação, porque eu não sei onde é que nós vamos parar. Sinceramente, não sei. Não sei onde o Brasil vai continuar Brasil amanhã, hoje, daqui a pouco, mas vai ser um Brasil totalmente diferente. Por uma crise desnecessária, inapropriada, no momento errado, absurdamente errado. Eu tenho certeza que muitos bolsonaristas não concordaram com a saída do Moro. Foi uma coisa assim, parece que maluca. Quando eu recebi aquela informação de dentro do Palácio que a situação do Moro não era definitiva, que estava se discutindo, inclusive com ele, para que ele ficasse, né? Eu falei, o Moro saiu mesmo? A pessoa me respondeu, não, ele ainda não saiu e não está definido que ele vai sair. Não é? Então é porque existia, me deu um alívio tão grande, falei, o Bolsonaro não vai cometer essa burrice de mandar o cara embora, não pode cometer isso aí. O cara é o ministro mais bem avaliado dele, não pode cometer isso aí. Mas não é que cometeu, velho. Eu vou te contar uma coisa, eu não sei o que vai ser o Brasil daqui para frente, não sei. Sinceramente, eu não sei. Se eu tinha algum otimismo, ele acabou agora, viu, Randolph? Eu também acho tudo isso muito lamentável, principalmente pelo que nós estamos conversando, Datena. Nós estamos no meio da mais grave crise. Eu não vou nem dourar as palavras. A crise sanitária per si
nos leva para a mais grave crise de nossa história. Porque é uma crise, primeiro, que compromete vidas humanas, a crise sanitária, e depois que deixa como rastro uma devastação na economia. Ou seja, nós precisávamos estar todos unidos. Nós não precisávamos de tensionamento neste momento. E o presidente da República acabou, de domingo para cá, precipitando acontecimentos. Fez pouco caso das medidas de isolamento social, a única medida a ser adotada, de fato, com o enfrentamento da pandemia. Chamou militantes seus para a rua no último domingo. Aí, em seguida, em um movimento contraditório, se aproxima do Centrão, lança um plano chamado Pro Brasil de aumento dos gastos na economia, sem combinar com sua equipe econômica, que tem uma orientação política e econômica, concordem ou não, completamente diferente da que foi anunciada ainda nessa semana. E, por fim, a semana termina com esse lamentável episódio, que não deixa para nós outra alternativa, porque, veja, se é escancarado pelo ministro da Justiça, alguém com a credibilidade que tem o ministro da Justiça, o ministro Sérgio Moro, alguém com essa característica, diz para nós, diz em cadeia de rádio e televisão, por todos os meios de comunicação, que o presidente da República praticou falsidade ideológica, que o presidente da República tentou impedir investigações, não resta fazer outra coisa, não pode se omitir diante da ocorrência de crime. Você sabe o que eu pensei? Você sabe o que eu pensei? Fato com você, eu acho tudo isso muito lamentável. Você sabe o que eu pensei? Que o Moro fosse sair assim, olha, muito obrigado ao presidente da República por tudo que ele me disponibilizou, eu saio daqui satisfeito com aquilo que fiz e tal, mas eu jamais imaginei que ele fosse sair atirando dessa maneira, nunca pensei, de forma alguma, sinceramente não pensei. Eu também imaginei, na minha expectativa... Pensei que seria uma saída tácita, mas ele criou uma crise Eu ainda cheguei brutal. a imaginar que não ocorresse demissão. Eu ainda cheguei a imaginar isso. Que não viesse a ocorrer demissão. Né? Mas não só a demissão, como a apresentação de um rol de crime por parte do presidente da República. Apresentado pelo ministro da Justiça. Veja, Datena, não é um fato simples. É o ministro da Justiça, um juiz federal conceituadíssimo, que diz que faz um testemunho público que vive o dia a dia com o presidente da República. Que vive o dia a dia com o presidente da República, candidato ao Supremo Tribunal Federal, que faz um testemunho público de que o presidente da República cometeu crimes. É o mais grave que Olha, é o mais grave o que você está falando aí está aqui na capa do UOL também. Supremo avalia a fala de Moro. Ministros enxergam crimes de Bolsonaro. Agora sumiu essa bagaça aqui, deixa eu ver. Lê aí, ô Garrafa, tá sumiu. Esse telefone celular é uma porcaria, isso aqui. É bom que eles rastreiem a gente mesmo por isso aqui, porque não vão conseguir pegar ninguém. Você não consegue falar, a notícia sobe quando você precisa. Lê aí, Agostinho, ô Garrafa, ratificando o que a gente está comentando aqui. Que o próprio representante dos delegados da Polícia Federal falou agora há pouco, que o Randolfo está falando. Diga aí. Segundo aqui do UOL, diz o seguinte: o ministro do STF enxergaram vários crimes que podem ter sido cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro, segundo as revelações nesta sexta-feira pelo ex-ministro. Um deles é o crime de advocacia administrativa. Segundo o Moro, o presidente queria acionar relatórios de inteligência de investigações da Polícia Federal. Com isso, ele poderia ter incorrido no artigo 321 do Código Penal, que prevê até 3 meses de prisão para quem patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Segundo o ministro do STF, a Polícia Federal investiga sob supervisão do MPF e do Judiciário, jamais do Executivo, como pretenderia Bolsonaro. E aqui ele dá uma série de crimes aqui, continua a matéria também, da Atena, se quiser eu posso continuar, mas fala também sobre crime de falsificação e falsidade ideológica. O que disse o Randolph aí, os outros crimes, e o presidente da Associação Nacional de Delegados de Polícia Federal, que falou logo depois da saída do Moro, o presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal falou, meio que timidamente, mas falou que o presidente tinha cometido crime se confirmasse o que o Moro tinha dito. Então, a partir de agora,
Nós temos o problema do coronavírus, temos o problema de gente morrendo de fome e temos um problema institucional violento. Eu não sei no que vai dar esse coquetel. Já dá para perceber. Quanto é que está o dólar? Agora 5,69, já subiu. Subiu de novo. A bolsa caiu mais? 7,77. Quase 8 pontos percentuais. Caiu acho que quase tanto ou tanto quanto caiu. Daqui a pouco eles param, né? Daquela parada lá, quanto caiu quando foi anunciada a pandemia. Então não sei, viu, Randolfo, que Deus nos ajude, viu? Eu não sei o que dizer. Mas só para repetir, a notícia em primeira mão é que o senhor, através do seu partido, vai protocolar um pedido de impeachment do presidente, é isso? Perfeitamente. Alguns outros partidos estão entrando em contato conosco. Nós anunciamos ainda há pouco, mas provavelmente outros partidos e outras lideranças políticas deverão também subscrever esse pedido de impeachment. É uma situação muito triste, chata e fora de hora. Muito triste mesmo. Infelizmente, muito triste mesmo. Eu não sei o que dizer. Boa tarde, senador. É aquilo que eu falei, que Deus nos ajude, viu? Que Deus nos proteja, que Deus nos ajude, que a gente consiga passar por essa tormenta, Tatena. Um abraço a você, um abraço a todos.